Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Marta Bischoff e eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu quero compartilhar com você uma pequena reflexão que fala sobre perdão. O perdão que gera restauração e que gera comunhão. Falar de perdão não é fácil, falar de perdão dá meio que um nó na garganta para quem está passando por alguma crise existencial ou um sentimento de raiva, de dor. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós decide odiar em vez de amar. Só que para nós cristãos já é diferente quando se fala de amor, porque Deus é amor. E se Deus nos chamou para sermos seus discípulos, nós temos que fazer o que Deus nos ensinou e nos manda fazer através da sua palavra. E a Bíblia nos ensina a perdoar. É o remédio para sarar a tua alma. E não é fácil mesmo falar de perdão. Eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu queria conhecer muito, 12 para 13 anos, eu queria conhecer minha mãe, ter um relacionamento muito bom com ela. E minha mãe me abandonou, eu era pequenininha, deixou eu e meus 2 irmãos com o meu pai. Eu acho que eu tinha 3 anos, eu tinha um irmãozinho que mamava ainda e tinha um irmão de 5 anos. Ela nos abandonou. Foi uma infância difícil, crescemos, mas eu com aquele sentimento de como seria ter mãe, por que ela fez isso. Hoje, eu sendo mãe, eu não sei como é ter mãe, mas eu sei como é ser mãe. Hoje, sendo mãe, eu estou mais sensível às necessidades de que muitas mulheres enfrentam com relação à vida conjugal, filho, profissional, espiritual, porque a vida vai nos amadurecendo. E minha mãe me abandonou quando eu era pequena. E quando eu tinha para 12, para 13 anos, eu queria muito conhecer minha mãe. E eu falei, papai, quero conhecer minha mãe e tal. E meu pai sempre incentivou, conheci minha mãe. Vamos lá, marcamos o encontro, foi meio tenso. Mas eu conheci a minha mãe. E a primeira coisa que a minha mãe veio dizer para mim foi, me perdoa. Eu poderia dizer outras coisas, eu poderia falar por mais porquê, fazer um chilique, mas não foi assim. A minha necessidade de ser amada, a minha necessidade de superar aquela situação, o meu amor a Deus, o meu amor ao meu pai e o meu próprio amor que eu tinha pela minha mãe mesmo sem conhecê-la, mas só de saber que eu tinha uma mãe viva, aquilo superava as minhas crises existenciais, que todos temos. E aí eu quis viver o melhor, eu quis ser feliz, eu quis viver o melhor de Deus para mim, que sempre fui cristã. Então, eu queria viver o extraordinário de Deus. Eu pensava assim, gente, Deus nos perdoou, quem sou eu para não perdoar? Então eu perdoei, eu falei, mamãe, não se preocupa com isso, eu te perdoo. Ela me deu um forte abraço. E dali tentamos e começamos um relacionamento. O que eu acho interessante é que no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 15 até o versículo 21, nós vemos aqui a história de José. Depois que seu pai Jacó falece, eles descem da terra de Gósen com seus irmãos. José, todos já estavam ali na terra do Egito. Os irmãos de José enviam um mensageiro lá para a casa de José, preocupados com a reação do seu irmão, porque agora que Jacó morreu, José poderia, pensava os irmãos dele, que agora com Jacó morto, José poderia se vingar do que os seus irmãos fizeram com ele. Lembra lá atrás? Vendeu ele, jogou ele no buraco, enfim, passou aquela luta. Então eles ficaram com remorso, eles ficaram projetando coisas, eles ficaram imaginando coisas, tal, sim, por causa da culpa, a consciência pesada nos faz projetar o que talvez não tem nada a ver, o irreal. E nós vivemos nesse mundo irreal porque projetamos, porque a consciência, o medo faz isso. Interessante que quando ele manda uma mensagem para José, que depois eles aparecem lá, Ele se ajoelha, se prostra diante de José, se oferece como escravo para trabalhar para eles, porque era até culturalmente normal
as pessoas se oferecerem a serem escravos para trabalhar, enfim, para ter sustento, porque eles se preocupavam com isso. E agora quem vai me sustentar, né? E agora minha família, o pai Jacó morreu, José, nós fizemos tudo isso com ele, não é possível que ele vai nos ajudar dessa forma. Que foi o que? Eles planejaram, eles ficaram com a consciência pesada, eles deduziram um monte de coisa por causa da situação, e é entendível essa ação deles, por conta da consciência pesada. Mas quando chegou lá foi totalmente diferente. José, também tendo amor e temor a seu pai Jacó e a Deus, ele falou assim: eu os perdoo. E não se preocupa. Olha, para quem chegou diante de José aflito, preocupado agora com Jacó morto, quem vai sustentar a família, como vamos trabalhar, estamos preocupados, eu tenho filhos, eu tenho família. E José, eles chegaram com preocupações, eles chegaram angustiados, eles chegaram arrependidos. E quem chega arrependido diante daquele que pode fazer por você tem resposta. Eles chegaram arrependidos diante de José, e José falou assim: ei, calma, não se preocupa, eu os perdoo. Quem sou eu para não perdoar vocês? Ou seja, ele está lembrando do princípio bíblico, porque Deus perdoa. Deus nos ensina a perdoar. É princípio. Quando obedecemos e seguimos princípios, nós vivemos o extraordinário de Deus. José perdoou e ainda consolou eles, dizendo: não te preocupa, porque a partir de hoje eu vou cuidar de vocês e da família de vocês. Mas antes de dizer que José iria sustentá-los, ajudá-los financeiramente, ajudar a família, José falou assim: acalma o coração, calma, não fique aflito. Ou seja, consolou. Por quê? Porque José amava os seus irmãos. E José queria viver o extraordinário de Deus e já estava vivendo. E eu convido a você que está ouvindo esse vídeo a viver o extraordinário de Deus. O perdão gera restauração e a restauração gera comunhão, né? Porque quando eu perdoo, eu quebro toda aquela paradigma, toda aquela barreira que me afastava. Agora eu me aproximo, agora eu tenho uma chance de viver em comunhão, assim como hoje eu tenho a oportunidade de viver em comunhão com a minha mãe por causa do perdão, porque houve aquela restauração e nós estamos agora caminhando por essa comunhão, lutando por essa comunhão. E assim é o nosso Deus. Deus já te perdoou quando morreu na cruz do Calvário. Libera o teu perdão se você sente algum sentimento ruim. Projete os teus pensamentos, projete as tuas necessidades naquele que pode trazer por você. Jesus tem consolo para tua alma, Jesus tem restauração para tua alma, Jesus tem provisão para tua vida. Assim como José perdoou, porque José amava seu pai Jacó, José amava Deus de Israel. E ele sabia que é princípio perdoar. E ele não tem por que guardar aquele ódio, aquele rancor, aquele sentimento. Ele queria restaurar, ele queria viver o que não viveu antes com seus irmãos. Quem sabe relacionamento, a família, sentar na mesa, comer, conversar, brincar. Coisas que quando eu restauro, que quando eu resolvo perdoar, eu projeto um novo caminho, uma nova história na minha vida. E é isso que Deus tem para você. Projete uma nova história para a tua vida. Receba essa mensagem e entenda que o perdão traz restauração, o perdão conserta. O perdão traz restauração e a restauração traz comunhão. A comunhão traz intimidade e a intimidade gera ações afetuosas. Como assim ações afetuosas? Se eu tenho intimidade com a pessoa, eu vou lá e deito no seu colo. Se eu tenho intimidade com a minha irmã, com a minha mãe, eu vou lá, chamo de mãezinha, abraço ela por trás, dou aquele cheirinho no cangote. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Por quê? Porque eu tive uma comunhão, que estamos mantendo a comunhão por causa de uma restauração, de um perdão que eu decidi dar. Por quê? Porque Deus nos dá essa oportunidade. Escolha amar. José escolheu amar. Jesus te ama e Jesus está dizendo para você: escolha amar, porque o perdão ele já te perdoou, Jesus já te perdoou. Faça você o mesmo. Uma coisa eu digo para você: o aprendiz aprende para fazer, o aluno aprende para saber, o aprendiz aprende para saber, o discípulo, aprende para saber, fazer e ser como mestre. Jesus te chamou para ser como ele. Jesus te chamou para seguir os passos dele. Então libere todo esse sentimento que te aprisiona, que te para. Decida amar e viver o extraordinário de Deus na tua vida. Amém?
Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa.